Aquilo que antes era leve começa de repente pesar. E você passa a se questionar o tempo todo. Se falou demais, se errou, se exagerou, se o problema é você. Hoje a gente fala sobre conviver com um narcisista. E mais do que isso, sobre como sair de uma relação tóxica, mesmo quando parece difícil dar o primeiro passo. E olha só, se eu fosse você aí de casa, eu ficava até o final dessa entrevista, porque a gente vai ter um sorteio muito legal hoje aqui com a escritora Renata Rossi e a terapeuta Elaine Simplício. Meninas, muito boa tarde para vocês. Esse tema é difícil da gente abordar, né? Sim. Renata, queria que você contasse um pouquinho como que você, o que você se inspirou para escrever esse livro, que inclusive a gente vai sortear logo após a entrevista. Então, se você aí de casa está passando por esse momento, você mulher ou você homem também, que às vezes pode estar passando por um relacionamento tóxico, mande a sua pergunta aqui, que você se sinta acolhido nessa entrevista e, mais do que tudo, fique até o final que você pode ganhar um livro da Renata e esse livro tá sensacional. Boa tarde, Renata. Boa tarde, conta pra gente um pouco a história que te inspirou a escrever esse livro. Olha só, vou começar aqui o programa hoje com uma informação muito legal e talvez nem seja tanta coincidência assim. O nome da personagem do meu livro é Isadora. Mentira! É verdade. Meu Deus do céu! Será que isso é um sinal? Será que é um sinal? Ai, não. Tô brincando. Não, tô brincando, gente. Graças a Deus, lá na minha casa, as minhas relações são maravilhosas. Ai, que bom. Mas quero mas muito que você leia o livro. Tem gente que não tem tanta sorte, né? Isso aí. A inspiração do livro, para mim, foi um momento em que eu decidi escrever diariamente. A partir desse hábito que eu criei, eu comecei a conviver com muitas mulheres, né? Eu trabalho em balcão, então eu converso com muitas mulheres todo dia e tenho muitas mulheres na minha vida que são a minha referência, assim como muitas de nós, né? Uma avó, uma mãe, uma tia, uma amiga, a Elaine também, que está aqui comigo hoje. Através dessas inspirações, dessas conversas, eu senti a necessidade de escrever o livro. Por quê? O livro fala sobre relacionamentos tóxicos, convivência com narcisista e também ele fala de um abuso que não é aquele abuso que bate. Ele é aquele abuso disfarçado. Então, muitas vezes, quando a mulher tá naquele relacionamento tóxico, que ela apanha, ela sabe que ela tá num relacionamento abusivo, né? Ela sabe que ela vai eventualmente apanhar em algum momento, mas o pior é o psicológico, né? Isso, mas o abuso emocional, muito pouco se fala sobre ele, né? Então, a inspiração do livro foi essa, trazer informações para mulheres que estão no ciclo e não sabem, mulheres que querem sair do ciclo, como sair, ou mulheres que querem identificar, né, um narcisista, um relacionamento tóxico. Ele é um manual bem prático, que traz informações como números que você pode ligar, traz informações sobre como você contratar um advogado, ou se é necessário ou não, traz informações sobre tratamento médico, também importante nesse assunto, e traz informações também sobre os terapeutas, né, a importância da terapia. Então, é um manual bem prático. A mulher pode começar do começo, do meio ou do final. E dependendo do estágio do relacionamento que ela tá, né, e do ciclo que ela esteja. A gente chama de ciclo, né? Um ciclo de abuso. Elaine, como que a gente consegue identificar esse narcisista em um relacionamento? Seja ele o homem ou a mulher do relacionamento, porque existem muitas mulheres também, né? Sim. Que podem ser as narcisistas de um relacionamento. E são então, igualmente terríveis, tá? Mas em proporção, é muito mais comum homens narcisistas do que mulheres. Então, a quantidade de homens é muito maior do que mulheres. Mas existem mulheres narcisistas e são terríveis. Como é que você detecta um narcisista? Existem vários tipos e graus de narcisismo, mas o mais comum é aquele que... Sabe aquela sua cara metade? A gente chama isso de love bombing. Então, quando aparece alguém muito perfeita, que se você fala, nossa, meu sonho é ser missionária na África, o cara também quer ser missionário na África. Aquela pessoa que conquista, que te envolve, eu quero ter 15 filhos. Nossa, que coincidência, eu também quero ter filhos assim, olha, né? Então, sabe aquela pessoa muito perfeita, que tem... É algo assim, cara, isso não existe, isso é mágico, isso essa coisa louca. Cuidado com isso. O perfeito demais, aquilo que se encaixa demais. Então, tome cuidado. A gente chama isso de love bombing, né? Que é um bombardeio de amor narcisista, porque ele quer te trazer logo pra ter. Então, tome cuidado com aquilo que é perfeito demais, aquela conexão intensa demais, rápido demais. Fala que te ama demais, rápido demais.
sabe? Quer casar rápido demais, quer morar junto rápido demais. Cuidado com isso. Esse perfil é perigoso, né? Perigoso. Agora, não necessariamente, né, Elaine e Renata, pode ser de um relacionamento amoroso. Um perfil narcisista de um relacionamento pode ser entre um familiar, um irmão, uma mãe, um pai, né? Tem muita gente que passa por isso também com outros tipos de relações e abusos muito psicológicos, às vezes nem físicos, né? Como você mesmo comentou. Como eu fiquei estudiosa do assunto para poder escrever o livro, me aprofundei bastante nessa área, né? O filho de um narcisista, ele tem algumas situações que acontecem na vida, falando da convivência com parentes narcisistas, né? Então, ele pode ser um dependente emocional e ele pode vir a ser também um narcisista. Então, essas duas opções acontecem muito na vida dos filhos de narcisistas. No livro, eu falo um pouquinho também sobre blindagem de filhos. Então, ou seja, você está separando de um narcisista e precisa blindar os seus filhos no divórcio. Então, também tem esse capítulo, ele é bem legal e bem interessante. E a Elaine pode falar mais para nós também, né, Elaine, sobre essa convivência com pais e mães narcisistas, essas consequências, né? Claro, e existem muitos, né, Elaine? Muitos pais e mães narcisistas, né? E é muito triste, porque assim, existe uma janela, Isa, que é a janela, a principal janela da vida de um ser humano, que é do ventre até 7 anos de idade. Então, essa janela é fundamental. É ali que pode nascer um borderline, um narcisista, um sociopata. E aí, imagina uma criança sendo criada, educada, doutrinada todos os dias por uma mãe narcisista ou por um pai narcisista. Gente, isso é catastrófico. Um ambiente nada saudável para uma criança. Exatamente. E no caso de um filho narcisista, existem 3 situações. O filho pode ser aquele que não existe, ele é neutro, ele não existe, tanto faz, é como se não existisse. Até em alguns livros falam assim, usam o termo de bode expiatório. Bode expiatório é o filho que é mais judiado, pega no pé, e ele sofre, ele é perseguido. E aí tem o filho dourado, que é o outro filho. Quando o narcisista trata um filho como filho dourado, que é o filho preferido. O preferido, ele protege. Se os 2 filhos fazem a mesma coisa, o bode expiatório sofre pesadamente com aquilo. E o dourado é protegido, é amenizado. Por que um é dourado e o outro não? O dourado é o filho que o narcisista ou a narcisista sente um cheirinho de alguém que tem uma característica que pode ser alguém como ele. Então, eu protejo, porque esse aqui tem algo meu. Ele tem a chance, tem sinais de que será alguém como eu, um narcisista também. Então, esse é protegido, esse tudo é mais leve. Ai, que medo. Pro filho dourado. Que medo disso. Agora, fala um pouquinho de você como escritora, né, Renata? Não deve ter sido fácil para você escrever um livro como esse. É um livro de autoajuda, um livro autoexplicativo para as pessoas que precisam sair desse relacionamento, mas eu imagino que para você também não é fácil viver, né, e se inspirar nessas histórias. Sim, para mim, escrever o livro foi bem impactante, até porque eu tenho mulheres em volta de mim que estavam passando por esse momento, e a gente sente as dores, né, das nossas amigas, das nossas mães, das nossas tias. Eu levei um bom tempo para escrever, até porque eu tinha que ir estudando, escrevendo, fundamentando com psicanálise, né, para poder dar uma base ali no livro. Escrever o livro, para mim, tem um propósito de vida também, que até outro dia a pessoa me perguntou, quanto custa o seu livro, né? Eu falei, não é sobre o valor, é sobre o propósito que eu estou colocando na minha vida, né? Desde 2024, eu fiz um propósito de ajudar mulheres. E o livro, ele é um manual prático para mulheres que querem sair de ciclos de abusos e ciclos tóxicos. É isso aí. Vamos ler uma mensagenzinha? Já temos aqui participações do pessoal mandando lá no nosso WhatsApp, falando sobre esse assunto, né? Vocês que estão, às vezes, vivendo esse relacionamento tóxico. E eu quero que você aí de casa nos acompanhe nessa entrevista, que você se sinta acolhido ou se sinta acolhida, né, gente? Porque eu sei que, às vezes, tem muitas mulheres que estão passando por isso e não conseguem sair de um relacionamento, estão presas a esses relacionamentos. E a sua vida importa. A sua vida, o seu corpo importa. Você precisa saber disso, tá? Então, que você se sinta acolhida e que você tenha força e coragem para sair desse relacionamento que não faz bem para você. Vamos lá. Oi, meninas. Eu estou há 8 anos com meu marido e no começo ele era carinhoso, atencioso, parecia perfeito. Olha aí o que a Elaine falou. Mas depois que casamos, tudo mudou. Hoje ele critica minha aparência, minhas roupas, minhas amizades e quando eu reclamo, ele diz que eu sou louca.
Isso é narcisismo, Elaine do céu. Deixa eu só te falar, lembrar Com um certeza, termo que eu diria. você... tem um termo que eu vou lembrar e eu quero que ela escute aqui, chama red flags, que são bandeiras vermelhas do relacionamento. Isso que ela falou são red flags. São sinais. São sinais. São sinais. Bem Que ela devem claros. ter acontecido as red flags no começo. Se ela lembrar, ela falou assim, ele era carinhoso, né? Mas se ela puxar no começo, ela vai lembrar que elas estavam lá, tá? Existem sinais. Gente, dá esse livro aqui, Renata. Isso Mostra aqui lá, mostra lá. é um manual, sabe? Para você, eu tenho dúvidas, eu não sei. Não sei você se vem é para ou terapia não. com a Elaine, compra o livro, leia o livro, gente. Isso aqui é um manual, tá? De como é que eu detecto se estou num relacionamento assim. Deixa eu mostrar aqui, como ó. é que E eu pra- saio de um E relacionamento até para essa assim. menina que mandou a mensagem para poder entender essas red Exatamente. flags, né, esses sinais, como vocês Isso, estavam falando, e exatamente. tentar identificar se de fato o marido dela é narcisista ou não. Eu acredito que seja, só pelo que você estava falando Exato. no começo e os sinais que ela nos trouxe aqui, né? Tem a questão também, Isa, que existe o narcisismo patológico e existe também aquela pessoa que não é um narcisista patológico, mas tem padrões. Ele tem vários comportamentos narcisistas, porém não todos o suficiente para fechar um diagnóstico e ser considerado um narcisista patológico. Também é complicado esse que só tem o perfil, tá? Então existe toda uma estratégia, né? Em terapia a gente está sempre um passo adiante, a gente sabe já, eles são previsíveis, né, Renata? Sabe uma pergunta muito legal para você que está aí? Eu quero te fazer uma pergunta até para a moça que mandou a mensagem aqui. O que te conectou a essa pessoa? O que te conecta a essa pessoa? Porque às vezes a gente sempre pensa sobre o outro, né? Mas por que eu permito? Né? Porque eu me permito estar no relacionamento assim. Exatamente. Essa pergunta ela é fundamental para te tirar do ciclo, para você se manter fora, para você entender se Olha só que realmente interessante. vale a pena estar nessa relação. Se não resolve isso terapeuticamente, sabe o que vai acontecer? Você pode até conseguir sair com muito custo de um relacionamento assim, mas você vai entrar em outro. Porque Meu você não Deus, resolveu a raiz. É um ciclo, vira um ciclo. É bem vicioso. comum. Ou volta pro mesmo, né? Olha Volta só. pro mesmo, porque tem lá o hoovering que a gente fala, eles Tem. te atraem de volta, ou você arruma outro narcisista que chega também como a solução da sua vida. Aí esse é o homem ideal, é perfeito, e daqui a pouco é mais um narcisista. Então precisa resolver. É o que a Renata disse. É o que te conecta. O que é que me fez entrar em um relacionamento assim? Se eu não descubro, eu vou entrar em outro e outro e outro relacionamento assim. Ou seja, precisa procurar alguma ajuda de alguma forma, né? Exatamente. Ó, a gente tem mais uma mensagem aqui. Até quero falar pra você que tá assistindo a gente aí agora e quer mandar a sua mensagem. A gente pode não te identificar, tá? É só você sinalizar ali pra nossa produção que você não quer ser identificado, que não tem problema nenhum. A gente não fala seu nome, não coloca foto. Fica tranquilo, tá? Porque é uma situação delicada, sim, né? com certeza. Às vezes muita gente não quer se expor, enfim. Boa tarde, não me identifique, por favor. Filho narcisista. Como identificar? Quase com 50 anos de idade. Olha só que coisa, ela tá mandando essa mensagem pra gente aqui agora, que ela ainda talvez não tenha conseguido identificar se o filho com quase 50 anos é ou pode ser um narcisista. Mas essa pergunta aqui acende aquilo que a Renata falou, um alerta, ela percebe sinais. Se ela tem essa dúvida, é porque ela percebe sinais, mas ainda está naquela coisa de negação. Eu prefiro negar que eu possa ter gerado um filho narcisista do que é mais fácil negar e ter dúvidas do que aceitar. Mas essa pergunta já acende uma luz de alerta de que ela tem sinais. A gente estava comentando sobre o contrário, a situação contrária, né? Do pai ou da mãe narcisista. Mas quando é com o filho, né? Que, como a amiga ali mandou a mensagem, que ele pode ser um narcisista mesmo. Deve ser difícil identificar, antes de né? você dar teu embasamento profissional, tem uma coisa muito interessante sobre o narcisismo e sobre o filho, o limite. Se você tem um filho narcisista, você precisa pôr um limite, se posicionar e pôr um limite. Se você tem um marido, um limite. Se você tem uma esposa, um limite. O limite é a palavra-chave para você iniciar uma nova relação ali. Acho que de qualquer relacionamento, né? Seja ele amoroso, familiar, tenha limites, né? Exatamente. Em tudo que você vai fazer na sua vida, não é mesmo? Mas uma dica importante que é matar o narcisista de fome, né? Porque se você é quem alimenta o narcisismo do narcisista. Então, para ele ficar fortão, o que você faz? Entrega a reação emocional para ele. É a comidinha que deixa o narcisista da tua casa, da tua família forte. Exatamente. Quer matar o narcisista de fome? Não entregue reação emocional. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer.
não entregue reação emocional. Narcisistas vivem de reações emocionais. Ações muito e reações, boas, né? ou muito ruins. Ele cutuca para você responder. Exatamente. Olha só, gente, que coisa. Olha, uma outra pessoa mandou aqui, a Beth mandou agora. Nossa, esse tema é muito importante. O pai dos meus netos é narcisista e ele é muito terrível com os meus netos. Se contrariar, ele é fatal, ele já vem com pressão psicológica. Minha filha viveu esse abuso psicológico, mas graças a Deus ela se livrou. Morro de medo dos meus netos se tornarem narcisistas também. Gostaria muito de blindar os meus netos. Olha só, uma avó mandando essa mensagem aqui com essa preocupação pelo ex-genro, né? Que graças a Deus a filha dela conseguiu se livrar, conseguiu sair. Mas e os netos? Ela conseguiu se livrar, mas vale lembrar que narcisistas sempre voltam. Eles são previsíveis. Tá? Eles são muito previsíveis. Por isso que é legal vir para uma terapia de qualidade com alguém especializado nisso, porque vai sempre te colocar um passo à frente. Pode passar 20 anos, o narcisista vai querer voltar. Ele te envolve para voltar para aquele local. Porque você é propriedade dele. Você não é uma pessoa, você é um objeto dele. Ele te quer de volta. Só para não deixar a pergunta dela tão aberta, né, sobre algumas dicas. O primeiro ponto é que você não concorde com as atitudes, mas você também não precisa desfazer a figura do pai. Então a criança chega, o meu pai fez isso, aí você fala assim, olha, isso não é uma atitude legal, você não deve repetir esse comportamento, né? Nunca usar o nome do pai ou da mãe ali para não desfazer a figura. Pra desmerecer o pai também, Não, mas né? você não deve concordar com as atitudes, deve mostrar também para a criança aquilo que é bom, aquilo que não é, dentro do que é correto, né? Como eles têm comportamentos disfuncionais, então é bem fácil de você pôr para a criança o que é certo e o que é errado. Sem dúvida. Olha só, ele chegou atrasado para vir me buscar. Olha, não é legal chegar atrasado em compromisso. Então você vai pondo coisas, o contrário, para a criança poder entender, sem desfazer a figura materna ou paterna. Ô, Beth, e vou falar uma coisa, viu? Se chegar ao ponto do seu ex-genro chegar com algum tipo de abuso físico contra essas crianças, protejam as nossas crianças, tá? Você é avó, são seus netos, você tem todo o direito e deve proteger os netos, Tem né? um órgão bem interessante. Isso é perigoso, pode chegar a esse ponto. Tem uma dica bem legal que as mulheres muitas vezes não usam, mas que é um órgão bem legal que dá voz para a criança, porque a criança muitas vezes até os 12 anos ela não tem muita voz ali judicial, a não ser que ela passe por uma perícia, né? Mas para você dar voz para uma criança, você pode buscar o conselho tutelar. Lá ela pode fazer uma perícia, fazer um relato, né, de forma mais confortável, que não vai causar trauma na criança, mas que é um órgão que dá voz para as crianças. Com certeza, olha só que importante isso. Muito importante isso que você falou, Renata. Ó, tem mais mensagens aqui. Boa tarde, tudo bem com vocês? Infelizmente, vivo com uma pessoa assim. Minha vida não é fácil. Tudo que vocês disseram, eu passo por isso. Ô, minha amiga, eu não sei o seu nome, mas eu sinto muito pelo que você está vivendo, viu? Precisa de ajuda. Sinto de coração e você precisa de ajuda. Estamos aqui com duas especialistas. Quem sabe esse livro possa te ajudar. O livro da Renata, vou colocar aqui pra você, ó. Hoje tem o lançamento, inclusive, né, Renata? Tem o lançamento, Quem se sentir, de repente, à vontade de ir até lá, você pode falar de onde vai ser o lançamento, o horário. Tá inclusive aparecendo aí, ó, na tela, depois a gente vai colocar as informações. É um manual prático para mulheres que desejam reconhecer, enfrentar e sair desses ciclos tóxicos, né, Renata? Exatamente. Vocês sabem, meninas, que olha como isso é sério. Uma pessoa que convive com narcisista, ela tem a mesma área do cérebro que a cocaína ativada, que a cocaína ativa. Então, esse morde-a-sopra do narcisista, porque não é tudo ruim. Então, tem momentinhos bons, né? Então, tem lá o assopra. Morde, 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 morde. Quando vê que você tá querendo pular fora, assopra É o e vem uma famoso coisinha boa. passivo-agressivo. Exato. Sim, sempre as Isso conversas são assim. vicia tanto quanto cocaína. A mesma área do cérebro que a cocaína causa vício, esse morde-a-sopra, essa oscilação emocional também causa vício, que a gente chama de dependência emocional. E isso, gente, só com uma terapia de muita qualidade para a pessoa conseguir sair disso. Triste, viu? Eu sinto muito pelas pessoas que... São muitas, inclusive, no Brasil, no mundo todo, que infelizmente estão envolvidas com Muitas pessoas estão tóxicas. em um relacionamento assim e nem sabem. E o relacionamento abusivo, o abuso emocional, ele não deixa marcas aparentes, mas ele deixa marcas na sua alma, no seu coração, né? E abre um abismo na sua vida, onde você não se reconhece mais.
Então é muito importante a gente tratar desse assunto, né? Por isso o propósito do livro é esse. E aqui também a gente dá voz para esses temas, para esses assuntos e para essas pessoas que estão em casa. Inclusive tem mais uma mensagem aqui da Marinete, ó. Quando uma mãe diminui um filho em tudo, vive falando nada vai dar certo e quando dá certo com algo ela se revolta. Isso é um perfil de narcisista? Não dá pra falar aqui, né, gente, com uma informação assim, narcisista, mas é uma característica. É um perfil. É um traço, é isso aí mesmo. Eles competem com os filhos, não é? Seu filho pode até dar certo, mas não mais do que eu. O meu filho pode até dar um brilhozinho ali, mas não mais do que eu. Né? Existe uma competição, uma inveja, é uma coisa muito triste, muito terrível. É triste, gente, olha. Agora, Rê, vamos falar mais um pouquinho do livro? Então, hoje tem lançamento lá nas livrarias Curitiba do Shopping Catuaí, a partir das 7 horas da noite. Inclusive, quem está assistindo a gente agora, estão convidados também a dar um pulinho por lá. Quem quiser aqui também um autógrafo, um direcionamento da Renata também. Passa e lá. claro, Eu vou comprar esse livro super importante e super necessário, né, Rê? Vamos fazer o convite pro pessoal de casa? Vamos fazer. Então vamos convidá-las, né, para quem se sentir à vontade de ir lá me ver. A gente pode bater um papo, já damos um direcionamento ali para você, conversamos um pouquinho, a gente vai acolher também, a Elane vai estar lá comigo. Também vai estar lá, a Elane aqui tá lá, se vocês E aí, quiserem você alguma pode- dica, alguma orientação, também estarei lá. Maravilhoso. Posso sortear, então? Claro, por favor. Ela deu pra gente 5 livros, Olha. ó, pra gente sortear pra você aí de casa. As 5 primeiras mensagens que mandarem agora no nosso WhatsApp, eu quero, levam o livro. Então já corre lá, pega o seu WhatsApp, mande a sua mensagem, só manda um recadinho lá assim, ó, eu quero. E a nossa produção vai entrar em contato se você foi o ganhador ou a ganhadora, tá? 5 livros aqui, ó. Querido Diário, hoje eu chorei. Nossa, que título maravilhoso. Arrepia, Ai, né? Arrepia. Fiquei super emocionada Arrepiei. quando ela falou que seu nome era Isadora. Gente, Porque eu achei coincidência. assim, eu achei bárbaro. Não, e assim, justo hoje que a Sarinha está descansando e eu Pois é. estou aqui no lugar Isadora dela tá aqui. hoje, a gente fazendo essa entrevista tão necessária e tão importante com esse livro aqui da Renata e também com você, Elaine, Ai, maravilhosa, que aqui delícia, trazendo amo tá aqui. né, a sua fala sobre esse assunto que é tão doloroso para muita Demais. gente. Né? A gente precisava de 5 precisava horas para disso. falar um pouquinho desse 5 horas, se horas, tivesse os 2 5 a gente litros de falava café. aqui e os 2 litros de café. Gente. Olha, obrigada pela participação de vocês com esse tema. Renata, Obrigada. muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Elaine, você Isa, também. que honra, delícia Boa estar aqui sorte sempre. hoje nesse lançamento incrível. E já tá chovendo de mensagem. A gente vai falar quem ganhou, Aninha? Ou você entra em contato direto com as 5 primeiras pessoas? Quem não Então a ganhou nossa pode produção buscar vai o entrar em seu, contato. Já ganharam aqui as 5 primeiras pessoas que mandaram mensagem. Obrigada pela participação Muito de vocês. obrigada. E boa Beijo. sorte lá.